laços que nos prendem do amor vão surgir em cada ser. É a conquista infinita a renascer. Descobrir a luz que brilha em você. És uma centelha de Deus. Abra o seu coração, seremos conhecidos como irmãos. Bem-aventurados que têm puro coração, pois herdarão a nova era. Bem-aventurados que têm puro coração, pois herdarão a nova terra. Vem, irmão, estender a mão, e os laços que nos prendem do amor vão surgir em cada ser. É a conquista infinita a renascer. Descobrir a luz que brilha em você. És uma centelha de Deus. Abra o seu coração, seremos conhecidos como irmãos. Bem-aventurados que têm puro coração, pois herdarão a nova terra. Bem-aventurados que têm puro coração, pois herdarão a nova terra. Desperte, seja feliz. Hoje saber que o despertar dos homens é dever e condição para ser feliz. Um novo dia, nova aurora, depende só de nós. Novo dia, nova aurora, depende, desperta a nascente que há em ti. Desperta o que adormece em teu coração e faz nascer o amor, faz nascer uma luz nos caminhos. Desperta que o Cristo a te esperar está. Desperta o que há mais belo em tua alma, pois Deus contigo está, é semelhança em ti. E verás luz nascer, serás feliz. Hoje saber que o despertar dos homens é dever e condição
nascer feliz. Um novo dia, nova aurora, depende só de nós. Novo dia, nova aurora, depende, desperta a nascente que há em ti. Desperta o que adormece em teu coração e faz nascer o amor, faz nascer uma luz nos caminhos. Desperta que o Cristo a te esperar está. Desperta o que há mais belo em tua alma, pois Deus contigo está, é semelhança em ti. E verás luz nascer, serás feliz, serás feliz. Boa noite. Tá funcionando? Tá nos ouvindo? Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma noite aqui no Centro Espírita Zilda Gama, embora virtualmente, mas estamos todos juntos mais uma vez. Queremos dar as boas-vindas ao Fernando. Fernando na verdade, ele que nos recebeu no Zilda, né? Desde lá atrás. Então, tá junto aqui com a gente para mediar esse encontro que vai ser super agradável. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fanny. Boa noite a todos, amigos aí do Zilda, de outras casas que nos assistem ou que vão nos assistir. Uma alegria. Excelente. E temos também a alegria de receber Vinícius Lara, nosso companheiro lá de Minas Gerais, para esse bate-papo. Obrigado, então, Vinícius, por ter aceito o convite. Uma boa noite para você. Seu microfone. Vinícius, seu microfone está... Agora sim. Meu Deus, Boa que coisa. noite. Então, agora sim, eu que agradeço o convite de vocês, uma oportunidade de estar próximo, mais uma vez, ao pessoal do Zilda, ainda que seja fisicamente distante, né? Que seja uma noite boa para todos nós. Excelente. Vai ser, sem dúvida. Bom, a gente quer lembrar que, embora as portas físicas do Zilda estejam fechadas por esse tempo, nós estamos conseguindo nos reunir sempre, quartas e sábados, para as palestras, todos os grupos de estudo e também para o atendimento fraterno, que a gente sempre lembra você que precisa de uma conversa, de uma orientação, de uma conversa, inclusive doutrinária, a respeito, né, das coisas que acontecem nas nossas vidas e também no mundo. Esse atendimento, esse acolhimento, ele pode acontecer, ele está ocorrendo normalmente. Basta você enviar uma mensagem para nós e nós vamos entrar em contato e poder conversar normalmente, ok? Nossas próximas palestras. No próximo sábado a gente tem uma palestra musical com Robson Vale. Então, pelo mesmo caminho, né, pelo mesmo Facebook, mesmo link que você já está acostumado, a gente vai ter esse momento musical com Robson Vale. A gente espera vocês aqui.
ok? É isso, esses são os nossos avisos. Alguma coisa adicional, Fernando? Não, Não é isso? enquanto é só Então a gente convida o Fernando para a nossa prece inicial. Então tá. Assim a gente convida aqueles que se sentirem à vontade para a gente fechando os nossos olhos. Assim a gente leva o nosso pensamento à grandeza de Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, o nosso irmão, o nosso amigo. Como sempre fazemos, Senhor, em primeiro lugar, te agradecemos por mais essa oportunidade bendita, sempre bendita, de estarmos reunidos em Teu nome, ainda que seja à distância, através da tela do celular ou do computador, para alimentar um pouco a alma, o espírito, das informações da nossa doutrina, dessa doutrina maravilhosa a qual abraçamos ou pela qual fomos abraçados. A gente agradece por essa oportunidade bendita que a gente dedica na semana para a conexão com o sagrado, com as coisas do Espírito. E a gente pede, Senhor, conectando o nosso pensamento aos outros trabalhadores do Zio da Gama, ou da casa a qual estamos filiados, trabalhadores encarnados ou do plano do invisível, possamos todos estar conectados nesses momentos, tirar as melhores reflexões aqui dessa noite, que essas reflexões sejam bastante importantes para as nossas caminhadas, os nossos envolvimentos. A gente pede, Senhor, também intuição, inspiração, como sempre, ao Vinícius, que estará conosco aqui nessa noite, para que ele possa conduzir da melhor maneira as informações que ele trazer aqui para a gente. Enfim, Senhor, te pedimos que seja conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Ok, então nós vamos começar aqui. Explicando aqui para todos, né, como é que vai funcionar. A gente está aberto para receber questões e perguntas e dúvidas a respeito do assunto da nova geração desde este momento. Então, a qualquer momento a gente pode, já aproveitando as primeiras falas, as primeiras perguntas, já expor a nossa dúvida, a nossa questão, tá? Que a gente vai tratar aqui e direcionar para o Vinícius. Bom, a gente trouxe aqui uma questão que está, um assunto, né, que está na Gênese, não só na Gênese, também na última pergunta do Livro dos Espíritos, a gente tem ali sobre a renovação do planeta. E essa é uma questão que envolve o mundo todo, porque há uma grande incerteza diante de uma situação completamente inusitada, que é a pandemia, e que nos deixa talvez inseguros a respeito até do dia seguinte. E o ser humano, quando ele está inseguro, ele não vive muito bem, né? Então, partindo dessa premissa, dessa ideia, nós pensamos, nós sugerimos trazer trazer o conhecimento, as informações que nós temos na Gênese, no capítulo a nova geração, para que a gente possa discutir e saber como nos posicionar e onde pisar os nossos pés, para que a gente não fique nem inseguro com relação ao futuro, nem ansioso demais. É hora de usar, né, exatamente as coisas que nós sempre dissemos que os outros deveriam utilizar, né, que é justamente a fé e a confiança e saber do nosso real posicionamento. Então, a gente quer começar aqui, né, com relação à nova geração, algo que fica muito, as pessoas trazem com muita ênfase. Com a pandemia, estamos na transição planetária. Isto é uma verdade? Vamos então começar essa conversa, não é, meus amigos? É importante que a gente tenha essas conversas de vez em quando, porque elas são, na verdade, oportunidade da gente treinar
a maleabilidade do nosso pensamento diante daquilo que o Espiritismo, mas não só o Espiritismo, aquilo que o bom senso, que a lógica, que a coerência esperam de nós e que são elementos fundamentais para a construção e transformação de um mundo diferente do que a gente conhece. Como que a gente pode definir esse conceito de transição planetária de modo que ele fuja do pensamento mágico? Porque aqui há um grande perigo. O pensamento mágico, ele é bem característico da infância. Não sei se vocês já viram filhos, netos, sobrinhos, ou se lembram de quando eram criança, andando pela calçada na rua, e aí você evitava de pisar na linha que dividia ali os blocos da calçada, porque alguma coisa podia acontecer. Que coisa? Algumas crianças elaboram, inclusive, que você perde, tem fogo, tem lava, isso gera, enfim, tem mil coisas, né? Mas o fato é que é só uma brincadeira, um alívio, um recurso ao mágico que se cria ali a partir do real. E no campo da religião, nós temos uma tendência enorme de recorrer sempre ao mágico para explicar o que acontece. Um processo muito parecido com o que a criança faz. Então, diante de uma prova, diante de uma dor, diante de uma angústia, a gente diz assim: isso tudo está acontecendo porque Deus quis, ou então porque Deus está controlando a mudança. E não é diferente, não tem sido diferente nos últimos 20 anos, desde a tal profecia de Nostradamus, né, de que o mundo acabaria no final do milênio e tal. Nós sempre temos essa tentação de recorrer ao mágico. Para que a gente fuja dela, então, é importante definir o que é transição planetária. Transição, a rigor da justiça, é o cansaço, é o enfado, é a insuficiência dos comportamentos antigos que o espírito assumiu para si diante do infinito. Como assim? Nós que vimos encarnando e reencarnando, e reencarnando e reencarnando, temos uma série de comportamentos que foram úteis para nós nas nossas inumeráveis vidas pregressas, mas que a gente começa a perceber que não dão mais sentido. Aqueles comportamentos já não geram o prazer que geravam, já não geram a satisfação que geravam. Isso vai produzindo no indivíduo um incômodo, uma busca por algo diferente. Esse algo diferente nós localizamos nos ensinos espirituais, nós localizamos no Evangelho, na filosofia espírita. Mas nem todas as pessoas vão fazer isso ao mesmo tempo. Então, o que a gente chama de um evento externo de transição é o que acontece a partir desse desgoverno interno. Se a gente for pensar quando que isso começou a acontecer, qual que é a marca, qual que é a cicatriz dessa cirurgia que põe em movimento o processo de transição planetária? A vinda de Jesus. Desde que Jesus esteve aqui, o mundo está mudando. Desde que o Cristo esteve aqui, espíritos estão se regenerando, espíritos estão deixando o planeta, espíritos superiores estão vindo em missão. Por que agora parece que as coisas estão mais à flor da pele? Primeiro, porque o tempo presente sempre é mais difícil de ser analisado, né? Nós vivemos no tempo presente. Há pouco tempo, talvez tenha mais de ano até, a editora do Centro Espírita Leon Denis, do Rio, publicou um pequeno livro inédito do Denis em português, que se chama Um Olhar sobre o Tempo Presente. O Denis está analisando os problemas do tempo dele, lá na década de 20, do século passado. E ele está lidando com um montão de problemas que a gente lida até hoje. Por quê? O tempo presente ele é sempre um tempo desafiador. Como a gente está vivendo nele, não tem como fazer profecia, não sabe o que vai se dar, não sabe o que vem depois. A gente tende a pensar que o nosso tempo é o limite. Mas não, o processo de transição ele vem acompanhando o mundo desde a vinda de Cristo,
na medida que os espíritos vão se reformando e vão assumindo compromissos com uma humanidade melhor, ele perpassa a vinda do Consolador, né? Ou seja, ele estava ali presente no boom do espiritualismo moderno no século XIX, ele passa o século XIX, nós estamos nesse momento, provavelmente ainda viverá a humanidade nesse movimento de retomada de sentido, de ressignificação das suas vontades, dos seus desejos, muito tempo. Então, nós estamos na transição, para responder sinteticamente depois desse rodeio todo. Estamos tanto quanto estava Leonardo da Vinci, estamos tanto quanto estava Simão Pedro, estamos tanto quanto estava Kardec, quanto estava Denis. Um processo muito mais longo do que a gente gostaria que fosse. Esse processo ele poderia ser definido ou descrito, e há um prazo para ele, Vinícius? Eu sei que você falou que a gente está desde sempre nesse processo de transição, mas há um ponto onde a gente vai falar, estamos num mundo diferente? Não sei. A transformação do espírito, ela não é um processo de massa. Então, é muito difícil a gente prever uma regeneração a partir de um princípio de massas, ou seja, de um princípio de coletivo. A forma como Kardec aborda isso, lá na Gênese, ela é muito interessante, porque ele vai falar de uma substituição gradual dos indivíduos. Não uma substituição de indivíduos por outros, né? Mas ele vai dizer que, na medida que um espírito se regenera, na medida que um espírito refaz a sua visão de mundo, quando ele encarna pela próxima vez, ele já é um a mais na porcentagem ou na quantidade daqueles que estão comprometidos com, de fato, uma renovação social. Então, imagina que a gente começa a contar o relógio da nossa iluminação, o calendário da nossa iluminação, a partir de um cenário muito pouco auspicioso. A gente tem espíritos superiores que vêm para cá contados nos dedos, uma humanidade profundamente animalizada, embrutecida, e na medida que esses espíritos começam a ensinar sobre a natureza da mente, começam a ensinar sobre o afeto, sobre a compaixão, sobre a interdependência que nos une a todos, sobre o amor de Deus e todos os outros valores que a gente entende na ciência espiritual, fosse um contágio, né? Só que agora de uma coisa boa. Então, quando que a gente vai ter o fim do processo de transição? A gente andou vendo muita gente aí, alguns meses atrás, anos atrás, marcando datas, dizendo que Chico teria dito isso, teria dito aquilo. Particularmente, isso não parece fazer o menor sentido, porque você não consegue traçar uma data para uma mudança de subjetividade, porque o tempo interno dos homens ele não é contado pelo relógio externo, né? Então, o que dá para a gente dizer é que sim, né? Com todos os eventos que a gente vem vivenciando, a gente percebe que há o eclodir de uma consciência um pouco mais dilatada. Talvez a porcentagem de espíritos que estão comprometidos com a mudança já seja quase meio a meio com aqueles que talvez ainda não queiram. Mas até que o processo se consolide, muita coisa pode acontecer. Há uma outra coisa que Kardec diz, mas ele diz de um jeito diferente do que a gente usa, que é a retirada desses espíritos daqui. Então quem não mudar vai ser agarrado e julgado no outro planeta. Tu tem que pensar que a lei de Deus não é uma lei de punição, é uma lei de educação. Os espíritos que estão aqui não tem cada um o seu karma individual, a sua expiação individual apenas. Nós vivemos numa teia de relações interdependentes. Vê, nós temos aqui pelo Facebook agora, parece que 60 pessoas acompanhando o estudo. Nós devemos ter mais de dezena de estudos acontecendo no Brasil inteiro, nesse momento, transmitidos por lives e por outras ferramentas na internet. E as pessoas estão aqui assistindo por quê? Porque tem interdependência com Zilda, algumas vão ter interdependência conosco, estão acompanhando aqui da casa de Juiz de Fora, outras
enfim, por outros motivos. Então, nós somos uma rede de relações. Pensar que seria simplesmente dizer assim, pega esse espírito atrasado, agarrado, joga ele no outro planeta, vamos deixar aqui só quem é bom. Isso não é muito condizente com uma proposta educativa. Se nós estamos caminhando enquanto humanidade, é muito importante que a gente vença a barreira de uma pretensa salvação exclusivista. É importante que a gente consiga registrar que esse processo de regeneração é coletivo. Então, eu não consigo viver no mundo regenerado se a minha consciência for tranquila diante de alguém que morre de fome, né? E isso mede para nós a distância. Eu não posso estar acreditando que eu estou no mundo regenerado, que eu vou entrar no mundo regenerado, se no Brasil a gente mata a cada minuto, estatisticamente, né, uma pessoa por conta que ela é gay, né? Qual que é o motivo da morte? Ela é agredida porque é homossexual. Eu não posso pensar que eu estou entrando no mundo de regeneração se a gente vê que nessa pandemia o número de casos de violência doméstica aumenta assim, assustadoramente. Ou seja, existe uma coisa que é do indivíduo, que é aquilo que a gente produz e que a gente refaz, indo na casa espírita, estudando, mas enquanto sociedade nós temos um compromisso com tudo isso. Nós temos também responsabilidade. O processo de regeneração não é a regeneração do Rony, não é a regeneração do Fernando, nem a do Vinícius. É a regeneração planetária que a gente está tratando. Então, ele vai estar mais próximo do fim quando nós percebemos que esse tipo de coisa que é real, é concreta, a gente não está inventando, tirando da cartola, já começa a diminuir. Né? Ou seja, a gente já consegue ter mais consciência. Marcar data é sempre muito temerário. Nenhum espírito sério vai fazer isso. Excelente. E nesse sentido do compromisso que nós temos com uma coletividade, isso também fica claro, né, em diversos estudos que a gente tem acesso, que alguns estão à frente e alguns estão para trás, e a renovação, né, o progresso coletivo é aquele que está à frente dá a mão para quem está atrás, né? Mas, né, sem querer facilitar a nossa tarefa, né, tem a turma do fundão, né, que a gente chama da turma do fundão, que não está afim, que que a gente sempre lembra da questão dos exilados de Capela, que não estavam compromissados, né? E aí a gente fica horrorizado, né, exatamente com esses exemplos, né, que você deu aqui, e outros mais que a gente nem precisaria citar porque tá bem claro, né, é do senso comum, do conhecimento comum, alguns comportamentos que não deveriam mais existir e que são totalmente incompatíveis e que, apesar dos esforços nossos como cristãos, como espíritas, pode ser que alguém não queira se modificar, né? Então, não é uma tentativa de nos deixar acomodados, né? Ter esse pensamento. Por outro lado, isso pode acontecer também, né? Alguns espíritos que resistam à mudança e que, portanto, não poderiam mais habitar aqui. Eu quero criar problema, então. Vamos lá. Tem uma revista espírita, eu sempre cito, mas agora eu não estou com ela na ponta da língua. Alguém pode pesquisar aí rapidinho e achar, porque eu estou com todas as meus gadgets, né, meus aparelhos aqui ocupados com a transmissão, em que Kardec está discutindo com os espíritos a situação de Nero, né? E tem uma conversa entre Kardec e os espíritos sobre Nero, imperador romano, que é muito elucidativa. Kardec pergunta assim: numa vida anterior, antes de que aquele espírito fosse Nero, ele era tão perverso e tão mal como quando foi imperador romano? E os espíritos dizem: não. A Kardec fala: então tem um problema, porque ele degenerou, ele piorou,
E os espíritos respondem, também não. Aí Kardec fala, então eu não tenho, agora eu estou confuso, né? Qual que é a questão que depois se discorre numa grande análise que os espíritos fazem, Kardec depois complementa? Há um fator que vai para além do comportamento moral do ponto de vista finalístico. Geralmente a gente chama de turma do fundão, gostei da expressão, aquele grupo de espíritos que é renitente em cometer o mesmo comportamento, né? Ele repete, 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 repete. Mas eu acho que a questão é um pouco mais complicada, porque eu não sei, o Marlon colocou aqui para nós, ó, em junho de 63, junho de 1863, eu não sei quais de nós não somos símiles do Nero, porque existe uma questão no nosso comportamento que está associada à proibição e à pressão social. Se nós fôssemos poderosos, se nós fôssemos muito ricos, se nós fôssemos indivíduos que crescemos ou que crescêssemos com uma noção de que estamos acima da lei, nós estaríamos na turma do fundão nessa vida? Talvez estivéssemos, né? Talvez estivéssemos. Daí a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer para nós mesmos, e a gente tem que, de alguma forma, inserir essa pergunta nos nossos estudos espíritas, não é a respeito das consequências espirituais negativas dos comportamentos inferiores que nós temos, porque isso a gente sabe de cor, né? O movimento espírita criou uma série de vales da erraticidade, nós temos uma série de obras que relatam como esses espíritos supostamente estariam lá no além. Então, tudo isso é muito claro, sem contar as reuniões mediúnicas, onde a gente pode ficar face a face com os espíritos que vão trazer testemunho de problemas muito parecidos com os nossos. A pergunta que tem que ser feita, e ela implica diretamente no processo de renovação, não é qual a consequência negativa do meu ato. Ela sozinha não dá conta. A nossa condição mental humana é muito complexa. A gente precisa saber responder que tipo de prazer eu obtenho fazendo o que faço. E essa é a pergunta que desafivela a máscara. Porque a gente precisa reconhecer que parte dos comportamentos inferiores que temos não é porque nós somos coitados ou porque nós somos ignorantes. É porque nós gostamos. E não tem nada de errado nisso, porque é parte do processo evolutivo. Só que eu preciso entender como se dá, para que eu seja capaz de substituir um prazer por outro, para que eu seja capaz de substituir um comportamento que me dá uma sensação de recompensa por outro. Então, eu não sei se fosse fazer essa catada da turma do fundão, talvez o Vinícius fosse da turma do fundão. Mas hoje ele está assim, num corpo que o limita geograficamente, o limita financeiramente, o limita fisicamente, por vários motivos. Mas sai desse corpo, não sei. Daí, por isso que essa ordem de solidariedade ela é muito importante. Há espíritos que não vão ter condição mesmo de ficar na Terra, provavelmente. E aí esses vão ser quem vai puxar o carro no outro planeta. Eles vão ser a ponta de lança de um outro mundo. Mas a gente não pode admitir, por um princípio lógico, que eles vão ser maioria, né? Ou que eles vão ser um número tão expressivo assim. O próprio Kardec diz que não serão. Ele fala, olha, a geração nova não necessariamente é feita por espíritos de fora. São espíritos daqui que tomam consciência e voltam, e voltam, e voltam, e cada vez que voltam, voltam mais conscientes de que aquele comportamento velho já não é fonte de prazer. Então, eles vão encontrar prazer noutra coisa. Vão encontrar prazer nas belas artes, vão encontrar prazer na bela música, vão encontrar prazer na estética, na cultura, na religião, na educação, enfim, tem mil formas, né, desses espíritos encontrarem satisfação. Prazer aqui igual a satisfação. E aí vai se substituindo um comportamento inferior, negativo, que causa sofrimento, por um comportamento que gera benefício para o ser. De modo que é muito importante que a gente saiba responder essa pergunta. Quer dizer, importante que a gente saiba responder já é ali a gente está vendo a linha de chegada. É importante que a gente saiba reconhecer que essa questão é real. Ou seja,
boa parte do que a gente faz porque escolhe. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, quando Jesus está falando a respeito do que é condenação e do que é salvação para o Espírito, ele diz assim, e a condenação é essa. Qual é a condenação para o Espírito? A luz veio ao mundo e os homens escolheram amar mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. É uma questão de escolha. E aqui a gente tem uma encruzilhada. Vamos estender um pouquinho mais, porque eu acho que esse tema é importante. Aqui a gente tem uma encruzilhada que a gente volta no ponto principal da minha fala, quando eu abri na primeira questão, que diz respeito à maturidade. A criança que pula linha na rua é o adulto que espera uma intervenção mágica, seja de Deus, seja dos alienígenas, seja, sei lá, de alguma coisa, mas que é mágica. O que é um indivíduo adulto? Nós aqui, adultos que estamos conversando. Resumo que todos que estejam assistindo a gente sejam adultos. Se tiver alguma criança, deve estar achando bem cansativo, mas, né, presumo que não tem. O que a gente consegue fazer? A gente tem uma coisa que chama princípio de realidade, né? O que é esse princípio de realidade? Você precisa trabalhar para se manter, você precisa pagar suas contas, você deve tentar, no máximo possível, honrar com a sua palavra, para que você consiga ter a confiança dos seus pares na sociedade. É importante também que você consiga reconhecer que nem sempre vai poder fazer o que quer, né? Se você é um adulto, está consciente, você pode estar morrendo de fome, e se você estiver vendo alguém comendo ali um sanduíche, você não vai tomar o sanduíche da pessoa para você comer. Então, tudo isso tem a ver com o princípio de realidade, né? A gente vai aprendendo. Do ponto de vista espiritual, o que é esse princípio de realidade? É o momento que a gente se compenetra, que a gente entende que nós temos uma liberdade irrestrita. Só que essa liberdade irrestrita tem a ver com uma responsabilidade inexorável. Então, vou explicar melhor, porque essa palavra inexorável pode ser fonte de dúvida para quem está acompanhando. A nossa liberdade é total para a gente escolher os comportamentos. Alguém pode dizer assim, mas matar não se pode. Não se pode, mas tem gente que mata. Então, ou seja, há um campo de liberdade vastíssimo. Só que, na medida que a gente vai estudando espiritualidade, que a gente estuda espiritismo, que a gente estuda evangelho, o que a gente percebe? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente porque, a partir do momento que eu ajo, movido unicamente por um desejo, eu tenho que estar ciente de que a contrapartida, ou seja, a responsabilidade, ela não pode ser dividida com nada. Então, eu não estou sofrendo porque a política, eu não estou sofrendo porque o centro, eu não estou sofrendo porque o meu vizinho. Isso quem faz é a criança, o irmão mais novo. Mãe, eu fiz isso porque o meu irmão me mandou. Eu fiz isso porque eu fui acompanhar o vizinho. Eu tinha um colega de turma, no colégio militar, que dizia assim, quando ele era chamado a atenção, professora, eu não tenho personalidade. Então, eu faço isso porque os meus colegas fazem. Transformava em onda, né, em brincadeira. Mas, na verdade, assim, quando a gente começa a afiar essa lâmina da percepção espiritual, é que a gente se torna responsável de fato. Por quê? Porque não tem com o que dividir. E aí que a pergunta do qual a cota de prazer advém do meu comportamento, ela tem que ser feita. Por quê? Porque nessas brincadeiras que a gente faz, ou seja, nessas tentativas de driblar a lei para que a gente obtenha prazer a qualquer custo, a gente não sabe que está colhendo, né? Que está semeando uma plantação de responsabilidades que são nossas e só nossas. E o mundo, hoje, é essa bola de neve de responsabilidades coletivas que foram plantadas de maneira irresponsável e que hoje nós temos que colher, porque de alguma forma participamos disso. Então, é mais difícil separar a turma do fundão, sabe? Eu acho que se fosse esse aí, eu estava nela. Só não demonstro nessa vida, né? Tem, assim, essa aparência mais dócil e tal, mas por dentro, só Deus que conhece. Vinícius, eu queria, além de convidar todo mundo que estiver assistindo para perguntar pelo Facebook, que a gente repassa a pergunta. Vinícius, em certa
parte da sua fala aí, você falou que nem todas as pessoas desse mundo regenerado serão de outros planetas ou de outros lugares. E há pouco tempo houve um humor bastante grande no meio espírita sobre um negócio chamado crianças índigo, criança cristal, crianças diamantes. Queria que você discutisse um pouquinho sobre isso, falasse um pouquinho sobre isso, a sua visão, e um pouquinho sobre responsabilidade, que você acabou de mencionar, você fizesse a responsabilidade de cada um de nós. Você pode falar alguma coisa a respeito? Eu posso. Essa teoria das crianças índigo, ela surgiu numa corrente de pensamento New Age norte-americana. E eu ri exatamente porque eu estou medindo aqui as palavras para a gente manter o processo civilizatório. Ela surgiu numa corrente de pensamento New Age norte-americana, com uma terapia holística. Inclusive, depois de um determinado tempo, a criadora da terapia, ela cobrava somas vultosas de dinheiro para que, através de aplicações magnéticas, pudesse se alterar o DNA das pessoas e essas pessoas acorressem, assumissem essa sua vertente índigo, cristal, né? Todas essas coisas que a gente ouve. Na verdade, isso é pensamento mágico. Ou seja, tem um menino que está nascendo e o quanto de criança que eu vi que, na verdade, era indisciplinada, né? Que a família não sabia dizer não, e que aí, quando a gente, às vezes, na casa espírita falava, olha, era preciso colocar um limite nessa criança, é preciso... Não, mas ela já vem pronta, ela já nasce pronta, ela já está ali com uma sabedoria transcendente. Não, não é assim que se faz, né? Na verdade, a gente pega todo um antecedente de doutrina espírita e de filosofia dos espíritos e troca por uma nomenclatura New Age que só satisfaz a um tipo de pensamento mágico que fala, nossa, agora que essas crianças estão nascendo, nós estamos protegidos. Não estamos. Eu sou professor da rede particular, eu dou aula para meninos de 11 anos até 17, 18. E se esses são os nossos índigos, alguma coisa precisa ser feita, porque não, né? São jovens que não conseguem se comunicar, que não sabem verbalizar sentimento. São jovens que com 16 anos já viveram experiências que eu com 32 não vivi, né? Não é bem por aí. O que é triste, eu acho, é que o movimento espírita, de maneira irresponsável, encampa essas coisas, né? Encampa essas coisas dando uma embalagem bonita, dando uma feição de sofisticação. Mas, na verdade, é só um atendimento a um pensamento midiático geral. Vê só que coisa. É importante dizer isso porque os espíritos estão reencarnando e a gente precisa saber deles. Há um princípio no pensamento científico, e Kardec se dizia cientista, então a gente tem que recorrer a esse princípio, que se chama navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? Se você tem um problema que precisa ser explicado e você tem duas teorias, qual que é a teoria que você escolhe para explicar? Aquela que seja menos fantástica, menos aberrante. Por quê? Porque a gente parte, mais uma vez, do princípio da concretude da realidade. Então, vamos lá. Se eu tenho que entender que há espíritos renascendo com um compromisso de regenerar a Terra, e que esses espíritos, como diz Kardec, são aqueles próprios, na sua maioria, que viveram nesse mundo, tomaram consciência e voltaram, o que é mais simples? Eu dizer que é um processo de aperfeiçoamento da consciência porque nós, seres humanos, aprendemos por tentativa e erro, ou eu dizer que são seres de outros planetas que vêm de galáxias distantes e que, portanto, vão receber o nome de crianças índigo porque tem uma constituição genética diferente? É muito mais simples entender que é um processo evolutivo. E por um princípio de bom senso, eu tenho que ficar com essa primeira explicação. É isso que o Espiritismo propõe, né? Mas, na verdade, essa coisa hoje está torcida, porque a gente não tem um controle universal do ensino dos espíritos que opera como operava no tempo de Kardec.
Então, se um médium minimamente famoso dá uma declaração em público, é atribuída a esse ou aquele espírito, a gente simplesmente, e digo a gente como grande massa de pessoas, assimila aquilo e não conhece espiritismo. Então, essa história das criançazinhas, percebam, teve um momento que teve um pico, 2011, 2012, hoje quase não se fala disso. Isso é uma coisa que naturalmente foi caindo, né, num silenciamento, junto com uma outra que foi crescendo, que é a ideia da intervenção de espíritos de outros planetas, médiuns que recebem espíritos e tal. E aí é claro que, bem, mais uma vez a navalha de Ockham. Tem jeito de espírito, fala igual espírito, incorpora igual espírito, orienta igual espírito, mas é ET? O princípio espírita, ele não vai necessariamente fazer diferença, não faz diferença se é um ser daqui ou de outro mundo. Mas o que significa eu dizer que é de outro mundo? Eu estou atendendo a uma onda de pensamento, né? E quase sempre, e vejam, isso vai acontecer desde a época de Kardec, quase sempre isso tem que ver com ideias transversais que são do tempo. Modas, buscas, romanceamento. No espiritismo, quanto mais a gente for seguro no sentido de coerente com os princípios fundantes da doutrina, mais a gente está protegido de ser carregado por essas ondas passionais. Então, assim, numa síntese, tanto crianças índigo, quanto todos esses modismos que surgem no movimento, eles denotam quase sempre, quando se proliferam, um desconhecimento dos princípios fundamentais do espiritismo. E aí entra a questão da responsabilidade, porque o espírito Yvon, que escreve através de nós, ele tem uma fala muito contundente quando nós vamos fazer palestra por aí afora, porque ele nos orienta a não contar histórias na palestra, não fazer palestras de estudos de caso, ou coisas assim. Porque ele diz, as pessoas vão à casa espírita e devem escutar espiritismo, fundamento de espiritismo. Porque o de mais precioso que se tem para dividir com as pessoas hoje são os princípios fundamentais da filosofia espírita, que é o que pode livrá-las do sofrimento. Então, é como se a gente tivesse uma garganta inflamadíssima, vai à casa espírita, e a casa espírita, como posto-socorro, podia dar para a gente um antibiótico que trataria a inflamação, mas a gente, quando se perde nessas distrações, que são empolgantíssimas, né? A gente fica lendo, a gente fica até curioso, mas a gente, para a garganta inflamada, toma uma Neosaldina. Pode amainar um pouquinho o incômodo naquele momento, mas não resolve o problema. A gente tem que pensar em resolver. Isso vai exigir de nós espíritas familiaridade com o pensamento, seja através de estudos lidos, né? Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de ler, ela pode participar de grupos de estudo para ouvir, conversar com pessoas, tem mil modos, mas a gente precisa se familiarizar com esse corpo de pensamento que a gente diz fazer parte dele. Do contrário, a gente está sujeito a qualquer inovação mais perigosa e mais esdrúxula que possa surgir por aí. Excelente. E nesse sentido também do pensamento mágico, a questão da pandemia mereceu diversas mensagens, algumas, né, mágicas, né? Claro, sempre respeitando a crença dos demais, mas a gente também nos posicionando como estudiosos da doutrina espírita. Então, para que a gente possa, né, entender e também compartilhar com os demais aqui sobre a pandemia, para que ela tenha o seu papel efetivo, né, qual é a relação, segundo os espíritos? Essa é a pergunta do Salazar. Um abraço para o Salazar. A relação da pandemia com a renovação na Terra. Você comentou Nós ainda não sabemos. Nós estamos vivendo a pandemia. Qualquer análise de caráter finalístico que for feita agora, ela é leviana. Você vê só, os nossos pesquisadores, né, que são heróis, nossos pesquisadores da área da biologia, da medicina, são heróis, eles têm virado noites nos laboratórios, a gente tem relatos de pessoas que estão dormindo nos locais de pesquisa para fazer
cada vez mais aperfeiçoamento no conhecimento dos vírus, de como ele se reproduz, de anticorpos, possíveis vacinas e tal. Eles não têm o que dizer das novas mutações do Covid, né? Eles não sabem o que dizer ainda. Nós não temos nenhuma condição de prever o que acontece depois, no dia que acabar a pandemia e que os órgãos competentes disserem para nós, olha, não há mais risco, a gente pode voltar à rotina normal. Nós não sabemos. Nós não sabemos como vai ficar a economia, nós não sabemos como vai ficar a educação, nós não sabemos como vão ficar as relações interpessoais, sabemos de nada disso. E fazer uma afirmação desse tipo, ou seja, o que os espíritos dizem? Eu respondi uma pergunta dessa há um tempo atrás, um companheiro perguntou especificamente em relação aos espíritos que orientam a casa que a gente trabalha, né? O que eles têm dito sobre a pandemia? E eu disse, para a gente ficar em casa, para que a gente não saia à rua, para que a gente se proteja, porque não tem como fazer essa relação agora, nesse momento. O que a gente pode dizer? Porque a gente pode dizer que essa pandemia, ela afeta uma questão, ela vai num ponto nevrálgico da nossa vivência comunitária, que é a nossa sensação de superioridade em relação à vida. Desde que o mundo é mundo, existem pandemias, né? A gente teve uma pandemia terrível durante o Império de Justiniano, em Constantinopla, que o próprio imperador quase faleceu e mais da metade da cidade foi consumida pela peste negra. No século XIV, na Europa, nós tivemos também outra pandemia de peste bubônica, que foi responsável por pelo menos um terço das vidas da Europa naquele período. Nós tivemos epidemias isoladas de cólera, de malária, a gripe espanhola do início do século passado, no pós-Primeira Guerra. Ou seja, a nossa história planetária é marcada pela existência desse tipo de coisa, que serve, se não para mais, para nos apontar de que somos frágeis o suficientes para termos que lidar com isso. Nós não somos superiores a esse tipo de ocorrência. Nós temos que lidar. Todas essas ocorrências fazem parte das intercorrências possíveis para uma vida de encarnados que nós vivemos, né? Agora, tem uma outra coisa que a pandemia do Covid tem mostrado para nós por vias transversais. Golfinhos em Veneza, desde a década de 80, não se via o Himalaia a partir da Índia, pela quantidade de poluição, e hoje se vê. Animais que não eram vistos na cidade voltaram a aparecer, os nossos dias estão mais bonitos, o nosso céu está mais limpo, e quando muito não, na verdade, quando pouco, né? Esse processo está dizendo para nós que a nossa presença, do jeito que tem sido levada ao mundo, é destrutiva. Nós estabelecemos uma relação predatória com a natureza. Nós transformamos recursos naturais em produtos que são consumidos numa velocidade, de uma forma que o planeta não suporta. A gente teve uma corrente, que já foi até um pouco hoje deixada de lado, sobre uma possível origem do Covid. E foi ventilado durante um tempo que teria vindo através do consumo de animais exóticos na China, especificamente o consumo dos morcegos. Isso hoje não é mais uma unanimidade em quem pesquisa o tema. E aí a gente ouve pessoas dizendo assim, mas também esses hábitos exóticos de culinária, por que as pessoas na China comem todas essas coisas? Porque falta comida. O governo, num determinado momento, eu não me lembro agora exatamente a década do século passado, autoriza que os chineses comam animais incomuns para alimentação, caso tenham fome. E por que isso acontece? Porque não tem comida, uma população enorme
vivendo um regime difícil. Então, não é gosto apenas, não é excentricidade. O modo como a gente está se relacionando com o planeta é um modo perigoso, é um modo que, caso se prolongue, pode levar, sim, a doenças, a cataclismos climáticos, a uma série de outros problemas. Então, o que os espíritos dizem para nós agora? Agora eu acho que eles dizem nada. Agora eles dizem, olha, se cuide, fique em casa, mantenha a sanidade, cuide dos quem você ama e observa o que está acontecendo. Observa o que está acontecendo no mundo, observa o que está acontecendo com você, observa o que está acontecendo à sua volta e percebe que, embora a pandemia a gente não possa dizer que exista por uma medida divina para colocar os homens nos trilhos, isso é bizarríssimo pensar, ela existe propiciando reflexões, né? Então, essas reflexões a gente faz agora. Mas quando que nós vamos ter uma visão mais coerente do que está acontecendo? Provavelmente depois que passar. Agora a gente não tem como fazer essa análise. E aí as dezenas de mensagens que a gente vê correndo aqui e ali, com nomes famosos, com nomes muito célebres e tal, são mensagens que tendem a ser descartáveis. Por quê? Porque não dizem nada. Nós não sabemos do que está acontecendo, né? Nós não temos esse controle. Fato é que nós temos aqui em pouco mais de 60 dias, nem 60, pouco mais de 40 dias da tentativa de um isolamento no Brasil, para citar o Brasil, nós temos 7.000 óbitos. E isso pode aumentar ainda mais. Então, como que se diz sobre o que está acontecendo? Não são os espíritos que vão fazer o vírus ir lá na pessoa, né? Eles não vão ficar soprando corona em você para que você pegue. Você agora está tendo um exercício radical de livre-arbítrio, de lucidez. Então, os espíritos vão dizer o quê? Não é para espírito dizer nada agora, esse é um desafio mundano. O que eles podem nos inspirar olha, nada acontece fora da ciência de Deus. E como diz João, Deus é amor. Portanto, nenhuma atitude divina tem caráter punitivo para os homens. O que a gente precisa saber é como superar isso junto. E o que essa crise está deixando à mostra para nós, né? Isso é muito triste. Nenhum sistema de saúde do mundo estava preparado para ela. Não há, estatisticamente, a necessidade de tantos respiradores quanto o Covid-19 exige, em CTIs. Nem as maiores potências, Estados Unidos, França, Alemanha, nenhuma delas. A crise pegou todos, porque não é algo razoável, não é algo comum. Mas o que a gente começa a ver e que pode servir para a gente pensar o que vai vir depois? Olha, a gente tem pessoas que não podem ficar em isolamento. A gente tem pessoas que são aceitáveis de morrer. Elas podem. Né? Isso apareceu na boca de várias figuras, né? Brasil e mundo afora. Nós temos indivíduos que acabam assumindo, diante desse momento de pandemia, uma condição de segunda categoria. E é isso que se espera de um mundo regenerado? E se esses tais espíritos da geração nova estiverem nessas classes, nesses grupos, muito fragilizados, mas não vão ter condição de agir, porque são considerados grupos de segunda categoria, que podem, então, ser um boi de piranha para o resto da sociedade? Isso é grave. Mas esse tipo de reflexão a gente vai ter que fazer a partir do que está acontecendo. Não sei se são os espíritos que vão falar para nós sobre isso. Muito bom. E a gente também mandando um alô aqui para o Carlos Eduardo, que comenta, né, pergunta se essa pandemia também poderá ser uma boa mudança em nossos dias, né? Acredito que tenha sido respondido, né? E nisso, quando se fala em transição planetária, em mundo de regeneração, muitas pessoas anseiam por isso, é como se fosse um alívio, e é isso que o Evangelho nos traz, né? Só que todo mundo se pergunta,
referência à Turma do Fundão. Trouxe até uns certos comentários aqui na live. Adorei a expressão. Se eu estaria habilitado, qual seria, por exemplo, as características que o Evangelho nos traz para o mundo regenerado, entendeu? Como saber se eu estou seguindo no caminho certo, enfim. Uma das questões que a gente pode trazer aqui. Você está lavando as mãos nessa pandemia? Você está se podificando em casa? Você está evitando fazer churrasco? Você está evitando fazer festa? Você está evitando a sensação de que você está em férias coletivas? Isso já é um indício fortíssimo de que você está no caminho de uma lucidez. Agora, tirando essas coisas, Kardec ele fala textualmente a respeito disso. Ele vai dizer assim, ó, o que distingue os espíritos comprometidos com a mudança daqueles que ele vai chamar de atrasados é, em primeiro lugar, ou melhor, o que distingue os atrasados, né, aqueles que estão para trás, é, em primeiro lugar, uma revolta contra a ideia de Deus, por dificuldade de reconhecer uma inteligência maior, uma propensão instintiva a paixões degradantes, uma propensão a repetir comportamentos equivocados, e o estacionar em sentimentos antifraternos, como egoísmo, orgulho, inveja, apego ao que é material. Aqui eu só faria uma ressalva a Kardec, né? Eu conheci poucas pessoas ruins nesse mundo. Eu tenho particularmente uma convicção sincera de que o ser humano é muito melhor do que a gente gosta de pintá-lo. Nós sempre percebemos que há coisas boas, né? Essa pandemia, o que tem se demonstrado é que muitas pessoas têm saído das suas casas, têm se arriscado para levar alimento a quem não tem alimento, ou têm se disponibilizado para conversar pelo celular. Professores, diante dessa incerteza do vestibular, estão se oferecendo para fazer aulas gratuitas pela internet para as pessoas que não podem pagar. Enfim, as pessoas são melhores do que imaginam. Eu conheci nessa vida poucas pessoas ruins. Talvez se eu fosse tentar enumerar na minha cabeça, o número de pessoas que são más que eu conheci caibam numa mão. E todas elas são profundos crentes em Deus. Todas elas são profundamente crentes. Kardec está falando aqui dessa sensação de aversão à ideia de Deus, mas ele está falando da ideia. Ou seja, o que os espíritos superiores contemplam e compreendem é Deus como inteligência suprema e causa primária. Portanto, Deus não é uma personificação. Esse Deus antropomorfizado, esse Deus que tem jeito de gente, que tem desejo humano, que tem conduta humana, esse Deus não existe. Então, nós temos vários filósofos, pedagogos, artistas, que não vão ser profitentes de nenhuma crença, daí seriam ateus, vão ter alguns deles aversão a ideias religiosas, mas comungam com uma ideia desse princípio da divindade, né? Dessa essência da divindade. O que a gente poderia dizer para a gente saber se a gente está no bom caminho, como uma forma bem sintética, e saindo dessa encruzilhada de Deus, que me parece que é uma encruzilhada do século XIX, uma encruzilhada de Kardec, é o seguinte: cada vez mais a gente progride, quanto cada vez menos a gente causa sofrimento voluntário aos outros seres. Como que você vai saber que você está no caminho? Se você causa voluntariamente menos sofrimento nos outros. Não só nos outros seres humanos, principalmente nos seres humanos, mas em todos os outros níveis da criação. E aí a prática espiritual tem efeitos colaterais. Ela causa em você mais paciência, ela causa em você uma predisposição a ouvir antes de falar, ela causa em você uma abertura maior ao sofrimento do outro. São efeitos colaterais, mas em síntese, o que a gente pode perceber é que a marca do progresso é a diminuição do sofrimento voluntário causado ao outro ser. Na medida que a gente faz isso, perceba, não tem nenhuma cor, nenhuma tonalidade religiosa doutrinária aqui, né? Assim, no sentido de que essa doutrina faz isso, aquela doutrina não faz. Você pode ter excelentes católicos, candomblecistas, espíritas, protestantes e ateus
que são grandes praticantes espirituais pelo princípio da redução do sofrimento que causam ao mundo. Isso é importante que a gente diga. A gente não precisa mais dividir as pessoas, não precisa mais separar as pessoas. Pelo contrário, a gente tem que buscar agora aquilo que nos une, entendendo que divergência de ponto de vista não é crime, nem é violência. A gente pode ter pessoas que pensam diferentes, mas há coisas muito mais sofisticadas e muito mais importantes que as unem. Então, talvez essa seria o apontamento que eu faria a partir da leitura de Kardec, o mal voluntariamente causado no outro ser. Muito bom. E aproveitando então esse gancho aí de causar o mal, a gente, você tocou um pouco no assunto, né, da questão da turma do fundão, né, e de oportunidades que uns e outros vamos ter agora e a gente não sabe quando que finaliza, né, essa transição. Enquanto isso a gente vai, né, se esforçando para evoluir. O problema é, imaginando que dois espíritos hoje, 2020, se comprometam gravemente, eles têm que voltar, em tese, né? Voltam para resolver aqui mesmo no planeta, né? Daqui a uns 50 anos, talvez, 100 anos, voltem aí para resolver, né? Aí, o número de compromissos negativos, atualmente, ele está bem grande, né? Então, essas pessoas, em tese, voltariam e talvez não voltem numa situação tão agradável assim, causando ainda conflito e confusão no nosso planeta, né? Isso também soma com a questão, né, da turma do fundão que me assustou, né, porque eu achava que tinha uma certeza assim tão grande que não era parte dela, né, mas vou começar a rever os assuntos, né? Vai ver, você não é. Nossa, não, agora não sei, estou em dúvida. Mas com relação aos compromissos negativos, se eles uma hora vão terminar, porque enquanto eles permanecem, a gente tem uma sociedade em conflito. Tem sim. Sabe qual que é a cereja do bolo, assim, que é incrível? É que o processo de evolução dos espíritos, ele se dá pelo insight, pela descoberta do amor. Enquanto o ódio, ele demora um período enorme para se gerar, para se cristalizar, para causar essas relações conflituosas e destrutivas, o amor dissolve isso num toque. É o poder de uma irmã emerenciana lá de nosso lar, é o poder de uma Matilde em libertação, e é o poder de uma mãe que vai visitar o filho na cadeia, ou de um filho que vai visitar uma mãe na cadeia. Perguntaram para o Chico uma vez, ele fazia visitas recorrentes a presídios, se ele encontrava muitos obsessores lá. E a resposta do Chico é muito interessante, porque ele diz que quase nenhum. Geralmente ele se deparava com as mães dos detentos. Isso tem um poder transformador terrível. Por isso que a gente tem que conseguir compreender, a gente deve conseguir compreender que muito além de você preencher ficha de ponto em casa espírita, ou ter diploma de curso, a possibilidade que a gente tem de ter contato com o ensinamento espiritual como tem hoje, ou seja, olha, nós somos 60 pessoas que estamos à noite podendo ficar em casa, com acesso à internet, um lugar confortável. Alguns de vocês talvez estejam fazendo um lanchinho agora, estejam deitados na cama, assistindo na TV, escutando ensinamento espiritual, né, feito gratuitamente. Milhões de pessoas não podem fazer isso. Não podem porque não conhecem ou não podem porque não têm tempo mesmo. E aí, nós temos aqui um compromisso existencial com esses que não podem, porque hoje isso nos é dado. Então, a preciosidade, o valor da nossa existência diante do ensinamento aqui é tremendo. Quem que vai ter que fazer um exercício? Vai ter forte, né? Quem vai ser chamado a fazer um exercício de amor por aqueles que talvez não tiveram possibilidade de travar contato com isso? Quem teve? Quem teve, nós tivemos. Então, tem uma história muito, muito famosa
que eu acho curiosa, ela surgiu antes do Chico, né? Essa página, na verdade, ela é psicografada pelo Frederico Júnior, um médium fantástico que a FEB teve no final do século XIX. Ele narra a desencarnação de Bezerra de Menezes, e é onde está inserida a história conhecida, que virou um mito até do movimento espírita, de que ele teria sido convidado para sair do Brasil, do planeta Terra, e ele não faz isso porque ele pede a Maria possibilidade de ficar mais tempo aqui para cuidar dos irmãos. A gente acha isso uma coisa fantástica, a gente romantiza isso do limite. Deixa eu acabar com o romantismo de vocês, deixa eu tampar um paralelepípedo nesse para-brisa. Quando qualquer um de nós tiver insight do amor, quando qualquer um tiver o mínimo insight dessa fraternidade, dessa compaixão interdependente, ninguém vai querer sair daqui. Nós não vamos querer sair daqui e deixar filho para trás, deixar marido para trás, deixar esposa para trás, deixar amigo para trás. Então, é muito legal que a gente possa, nesse momento, nessa vida, já fazer um compromisso. Né? Claro que no limite das nossas possibilidades. Eu não quero sair daqui se eu tiver que sair sozinho. Eu falo isso com os amigos e falo isso para mim, eu, Vinícius. Se eu tiver o mínimo de aproveitamento dos ensinos espirituais com os quais eu trago contato hoje, eu não quero deixar de reencarnar na Terra enquanto um companheiro meu esteja sofrendo. Porque é desonesto. É assim que a regeneração se dá, entendeu? Tem muita gente boa que está falando assim, deixa eu voltar porque o meu irmão é uma pessoa boa, ele só está confuso. E me dá 100 anos para eu ficar do lado dele, me dá 50. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. E tem um ditado mineiro que fala, é perto dos bons que a gente fica melhor. Né? Então, é exatamente isso, sabe? Há compromissos? Há muitos. A gente teve 2 guerras mundiais exatamente no período em que Kardec previa o nascimento de uma geração nova que mudaria o mundo. A gente tem a ascensão do nazifascismo na Europa, que não é só hitlerista, né? É de Mussolini, é de Franco, é de Salazar, é de outros ditadores do leste europeu como Stalin e ainda outros que a gente não conhece. A gente tem um totalitarismo brutal e trevoso que nasce no século XX. O pensamento mágico vai dizer assim, é a reação às forças da luz. Não, é só a gente dando vazão para as nossas cretinices mesmo, os nossos problemas. E esse movimento ele é uma marca tremenda. Olha quantos compromissos negativos existem. Mas, para além dos compromissos negativos, nesse momento, exato agora, deve ter um pai, uma mãe, que está num lugar de muita dificuldade, sabe? Se protegendo o máximo que pode, rezando para Deus, indo para a rua para ganhar algum dinheiro, para voltar para casa e dar comida para o filho. Deve ter um pai que, quando o filho comete um pequeno furto, chora na frente do filho, e o filho sente que nunca viu o pai chorar, e o pai está chorando porque o filho cometeu um crime. Nós temos um marido, uma esposa, que conseguem dar mostra de uma compreensão, às vezes, hercúlea diante do deslize do outro cônjuge, uma mãe com o filho, um filho com a mãe, com o pai, enfim, essas redes, elas só não vendem, né? Elas só quase não viram fonte de conversa. Mas existem relações muito bonitas mundo afora e que são a nossa redenção. A nossa redenção enquanto humanidade, nossa redenção enquanto ser humano. Portanto, os compromissos eles são reais, mas os vínculos afetivos que nos unem são muito mais poderosos. Vinícius, eu gostaria de trazer aqui uma pontuação que o Emmanuel traz em A Caminho da Luz sobre uma possível missão América, né, o continente novo, aquela época. E também fazer um link com um livro do Humberto de Campos, que é O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala do papel da América ou do Brasil especificamente, nesse processo de transformação do mundo, de transformação do cenário cenário anterior. Queria saber se você tem algo a pontuar, comentar a respeito disso, entendeu? É isso.
eu sou professor de história. Eu sou mestre em história e termino agora, no próximo ano, um doutorado em sociologia da religião, estudando o espiritualismo moderno, né, que vai dar origem ao espiritismo depois. Então, eu vou fazer uma fala evocando aqui não os princípios da crença, mas evocando os princípios do pensamento racional da área, né? Afinal, essa era, inclusive, a proposição de Kardec. Tanto o livro A Caminho da Luz, quanto o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, possuem várias fragilidades históricas. Várias. O que a gente percebe ali é que há um esforço dos espíritos em criar um mito fundador para o espiritismo, no Brasil, sobretudo. O transplante da árvore do Evangelho, primeiro da Judéia para Roma, de Roma para a França, de França para o Brasil, isso é particularmente delicado, porque nós não temos como fazer essa afirmação. No último livro que nós psicografamos, fizeram uma pergunta muito parecida com essa para o Espírito Yvon. E ele deu uma resposta curiosa, porque perguntam para ele sobre o Brasil ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele responde: ao que nos consta, todas as nações do mundo são pátria do Evangelho. Todas elas. Então, do ponto de vista histórico, há incongruências, há limitações, há problemas. E se a América possui um destino salvacionista no planeta, ela está guardando isso bem guardado. Porque hoje nós temos, por exemplo, uma indústria, América como um todo, tá, gente? Estou falando América do Sul e América do Norte. Hoje nós temos uma indústria de sistema prisional nos Estados Unidos, em que 1/5 da população carcerária do planeta está nos Estados Unidos. Imaginem vocês que de cada 5 pessoas presas no mundo, uma está em território norte-americano. Vocês sabem, certamente, a respeito da 13ª emenda, que é aquela que foi a luta de vida do Lincoln e que garantiria a abolição da escravatura no território americano, que de fato foi implementada depois da morte do presidente. Mas eu não sei se vocês sabem que ela possui um adendo que diz que só há um caso em que o indivíduo possa ser colocado para trabalhar em regime de escravidão, que é quando ele for condenado pela justiça, quando ele tiver alguma condenação legal. Então, não é por acaso que 1 em cada 5 prisioneiros estão nos Estados Unidos. Essas pessoas trabalham em regime análogo à escravidão. Eu não consigo ver que existe aí um compromisso com a pátria do Evangelho. Sabe? Não há, assim, um vínculo de Evangelho aí. Quando a gente está falando do Brasil, vocês têm ideia do que é o ciclo de contágio do Covid-19 numa favela, onde moram 8 pessoas num cômodo e que elas não podem ficar em casa porque o trabalho não é formal, portanto não tem uma fonte de renda fixa se não trabalharem? E vocês têm ideia de que essas pessoas elas são contaminadas porque elas trabalham em casas de pessoas mais ricas e que estavam fora daqui do Brasil, que trouxeram o vírus para cá e tal. E vocês têm noção do que é ouvir, mais do que ouvir alguém dizer, é você ter um sistema de informação que publique que esse ou aquele empresário disse que a gente pode ter 7.000 mortes, que isso é tolerável para manter a economia, ou a gente dizer que não há risco, porque nós somos jovens, quem morre com Covid é só idoso. Isso não tem vínculo com o Evangelho de maneira nenhuma, sabe? É a gente entender e todas as coisas que a gente acabou de falar no começo, um pouco atrás, isso não é comprometimento do Evangelho. Então, o livro A Caminho da Luz me parece a fundação de uma mitologia. Ele vai falar lá dos Atlantes, dos Lemurianos, tudo isso que é um senso comum e um artigo de discussão muito frequente nos círculos esotéricos. Depois do Caminho da Luz, quem que fala disso em Espiritismo? Ou antes? Não sei. E o livro
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele me parece muito mais específico, porque ele é escrito por Humberto de Campos, aí fazendo uma análise histórica, num período chave do espiritismo brasileiro. Getúlio Vargas, ele retoma o Código Penal de 1890. E no Código Penal de 1890, praticar espiritismo era crime. As pessoas podiam ser presas por praticar espiritismo. Getúlio vai mudar isso, mas a mudança dele desse artigo não faz com que a FEB, por exemplo, não seja fechada 2 vezes, com que um presidente da FEB seja preso. A gente ouve falar muito do Filinto Miller, responsável lá pela prisão da Olga Benari, a deportação dela para a Alemanha, mas o Filinto Miller foi o defensor do espiritismo no Brasil no período getulista. E o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele é um texto, ele é uma ode getulista, né? Ou seja, ufanista, o Brasil é o centro do mundo, o Brasil é que vai levar progresso para todos os seres. Esse pensamento me parece que é muito mais uma carta de intenções do Humberto de Campos, dizendo assim, olha, nós não somos contra você, Getúlio. Nós somos, na verdade, muito próximos a você. Nós queremos liberdade de crença porque nós defendemos um Brasil que vai beneficiar todos os seres. Mas, do ponto de vista historiográfico, ele é muito questionável. E, inclusive, ele é um prato cheio para o tal do pensamento mágico. Quem aí não recebeu nos seus WhatsApps a tal profecia de que um herói entraria na sede do governo, num cavalo branco, nananana, na época da eleição? Esse herói foi um monte de gente. Foi o Renato Caiado lá atrás, depois foi o Collor. Aí, nas últimas eleições, foi o nosso atual presidente. Depois, aventaram os grupos que não seria esse atual presidente, seria o ex-juiz Sérgio Moro. Enfim, me parece um pensamento muito datado, não tem substância, não tem substância. Tem substância para a gente querer se ufanar disso, né? Mas acho que a gente tem muito problema, tem que comer a comida, o prato principal, a gente comer a sobremesa. E a gente tem um prato principal árido aí. Qual que é o prato principal árido? Nós somos um país desigual. Nós somos um país de desiguais. Nós temos um índice de pobreza e de miséria que a gente transforma em abstração, né? Quando a gente fala assim, a pobreza no Brasil aumentou, a pobreza no Brasil diminuiu. Isso é uma abstração. Você não sabe o que é. Sabe o que é pobreza? É não ter 3 refeições por dia. O que é pobreza é você não ter sistema de esgoto em casa. É você não ter banheiro, é você não ter água encanada, é você não ter energia elétrica. Isso não existe no Brasil, existe. Pode talvez não existir nas regiões por onde a gente transita. Mas a nossa nação é marcada por isso. Então, tem que comer primeiro o prato principal. Qual é o prato principal? Nós nos tocarmos dessa dignidade humana. Os livros em questão são livros que valem a pena ser lidos, são parte do nosso material de estudo, mas não resistem a um confronto honesto com a historiografia, tanto do Brasil quanto do mundo. São muito frágeis nesse sentido. Muito bom. E agora a gente vai para a nossa pergunta final. Eu estou nem por dentro de hora, nem sei que horas são. Olha só, a gente já temos mais alguns minutos. A gente queria perguntar aqui que a gente sempre quer que o planeta, mundo físico, seja melhor. Talvez o equívoco seja fazer com que somente essa experiência seja boa e fazer tudo o que for possível, impossível, ético e não ético para que essa experiência seja boa, que não é um pensamento muito espiritualista, né? A gente poderia considerar, e como espíritas e espiritualistas, que nesse momento a gente vai enfrentar um planeta hostil de diversos pontos de vista e que o que importa mesmo é o final dessa trajetória? Ou seja, De modo nenhum. De modo nenhum. O que importa é essa trajetória. É a trajetória, não é outra coisa. Há um filósofo existencialista
chamado Albert Camus. A rigor, ele não é existencialista, não. Ele não vai se dizer existencialista. Ele vai questionar o existencialismo do Sartre, mas ele vai se colocar na posição de um filósofo que ele chama de absurdista. E ele tem um pensamento que é muito interessante. Tem dois, na verdade, que eu vou resgatar aqui agora. O primeiro dele diz assim, sabendo que a nossa existência ela vai ser marcada por sofrimentos, e não entendam isso como um tipo de pessimismo, não, de puxar para baixo, nada disso. Na verdade, você reconhecer a fragilidade da nossa condição humana é o ponto de partida. Porque, sabendo que a vida é frágil, sabendo que há todas essas dificuldades, o que eu posso fazer para melhorar a vida minha e dos outros? Essa é a lógica. Não é imaginar que a vida é feliz, um passeio no parque, sabe? Assim, um jardim florido, e você sai de casa e se depara com realidades que mostram que não é. Né? Então, Camus diz assim, diante de uma constatação do sofrimento, o que é preciso pensar é se esse sofrimento é fecundo ou infecundo. Para quê? Para quem está do nosso lado. Nós temos uma cota de sofrimento que é existencial, mas como esse sofrimento é vivido é que pode ser a fonte de benefício para os seres, né? São as pequenas renúncias, são as pequenas possibilidades da gente fazer diferente. Num outro momento, quando perguntam para ele qual é a melhor forma da gente deixar um bom legado para as gerações que virão, ele responde de uma forma interessante, ele diz assim, a melhor maneira de você garantir um excelente futuro para quem vier depois é dando tudo que tem no presente. Nós não estamos brincando de presente, sabe? Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar que isso seja simplesmente uma naturalização, fazer igual aqueles macaquinhos antigos, vocês lembram? Que ficava assim, tinha na casa de vó, o macaco que não vê, o macaco que não escuta, o macaco que não fala. Nós não podemos fazer isso. Nós não devemos fazer. Por isso, a Dona Ivone do Amaral escreve um texto fantástico, que está no livro A Luz do Consolador, Se Não Me Falham as Memórias e os Sopros, é o capítulo 5º, que se chama A Grande Doutrina dos Fortes. E ela vai dizer em síntese, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E por quê? Porque não é dizer amém para tudo. Não é simplesmente dizer, não posso me dispor, não é meu caminho. Lá na frente tem um pote de ouro no arco-íris. Então, não tem. Se a gente continuar assim, não tem nem lá na frente. Se você continuar indo na feira clandestina que está acontecendo no seu bairro, se você continuar achando que isso tudo é um golpe da China para comprar as bolsas de valores do mundo, não tem amanhã para essa personalidade sua, não. Vai ter no outro corpo, noutra experiência, tudo é certo, mas não vai ter nessa aqui, não. Então, não é o depois da pandemia, é agora. O que você está fazendo agora, sabe? O que é que você está vendo? O que você está concebendo agora diante desse processo? O quão nu você está diante de você mesmo. Então, não tem depois. O depois é irrelevante, depois é uma abstração. Depois vai ser o mundo regenerado se a gente estiver de bem com a vida, se a gente estiver ciente de que é preciso resgatar a dignidade humana. Que depois. Muito interessante, porque eu achei que você ia fazer uma outra pergunta, quando você falou a respeito do passar por cima das coisas, passar por cima de valores éticos e morais para fazer essa mudança. É muito curioso, porque a gente, às vezes, observa revoluções que aconteceram na história e elas partem de um princípio equivocado. Como que eu posso querer fazer com uma revolução a garantia de direitos e de liberdades se para revolucionar eu preciso matar, prender e torturar? Eu fujo da dignidade humana. Então, nunca vai dar certo. O que as revoluções fizeram a rigor mundo afora? Claro que eu não quero ter uma visão maniqueísta que esgota o problema. Não. Muitas delas produziram coisas maravilhosas depois. Mas, num primeiro momento, o que elas fazem? Elas criam outra fonte de opressão.
outra fonte de violência, outra fonte de agressão. Isso não está certo, sabe? Eu não posso naturalizar a morte de uma pessoa só porque essa pessoa pensa diferente de mim. Eu não posso naturalizar a morte de uma pessoa só porque ela é de uma outra etnia. E agora a gente está diante disso. Quando alguns hospitais, Brasil afora, estão escolhendo quem vai viver e vai morrer, e vejam, bem pé no chão, não tem como ser diferente, porque não tem para todo mundo. Isso está mostrando para nós uma face oculta da nossa mente coletiva. Então, não é a reflexão que vem depois. Me parece que é a reflexão que vem agora. Não tem depois. Excelente. Fê? Então, acho que, já que nosso tempo está acabando, o Vinícius poderia trazer as reflexões finais importantes em torno desse tema, nova geração. Depois o Rony faz o prece de encerramento. Pode ser assim? Excelente. Uhum. Antes de eu fazer as reflexões finais, eu queria convidar vocês para conhecerem as atividades da Sociedade Espírita Primavera, sabe? Para curtirem a página no Facebook, curtirem a página no perfil no Instagram, porque semanalmente a gente tem feito também reuniões coletivas. A gente usa o aplicativo do Google Meet e abre a sala para que todos possam participar e possam opinar, inclusive, possam fazer perguntas. A gente faz um grande culto do Evangelho no Lar. As reuniões são sexta-feira, às 20 horas. Tem alguns companheiros aqui da Primavera acompanhando, que eu conheci. Obrigado pelo carinho de terem vindo, de terem dedicado esse tempo ao estudo. Os amigos do Zilda, né, que sempre recebem a gente aí pessoalmente com muito afeto, muito carinho também. Recebam o nosso melhor sentimento daqui. E como palavras finais, como considerações finais, eu gostaria de propor para vocês Sociedade Espírita Primavera. Isso, exatamente isso, Sandro. Eu gostaria de propor para vocês um raciocínio, que é o raciocínio do ganha-ganha. Muito bom, né? Quando ganha, todo mundo está envolvido. Para além desses pensamentos que explicam que os alienígenas estão reencarnando e que a gente vai ser transformado e que o cataclismo, toda essa coisa aí que a gente está ouvindo, vamos pensar por um minuto, que talvez nada disso seja verdade. Mas eu quero extrapolar mais ainda. Vamos pensar por um minuto que todos nós nos tornamos materialistas. E materialistas honestos, porque há muitos deles. E que nós temos a menor crença, não temos nenhuma crença, nenhuma certeza da vida no mundo espiritual. Nem de Deus, nem de nada disso. Se apresenta para nós, então, o paradigma da morte. Ou seja, como descrentes, caso eu viva, morra e exista uma vida além, pode ser que eu esteja enrolado, né? Agora, se a gente substituir o desejo por uma salvação pessoal, pelo desejo de um resgate daquilo que nos irmana, humanidade, e aí a dignidade mesmo, né? Assim, respeito à dignidade, e se a gente conseguir pautar a nossa vida aqui por esse senso de dignidade, se morrendo existir mundo espiritual, ótimo. Nós vamos subir igual uma pipa no vento. Se morrendo não tiver mundo espiritual, ótimo, porque aqui já foi bom o suficiente. Aqui já foi uma conquista. Então, o nosso grande desafio, e é o convite que eu faço encerrando as minhas palavras, é de que a gente consiga, talvez, botar um pouco mais de pé no chão diante da prática espiritual. Uma prática espiritual que só te torna um erudito, mas não te torna mais sensível, ela talvez precise de ajustes, porque nós devemos viver fazendo bem como se não houvesse pagamento por ele, como se não houvesse vida futura. Eu devo viver
buscando lutar pela garantia de direitos de pessoas, porque meu filho pode ter o direito dele retirado, né? E o seu filho também, enfim. E esse é o desafio do Evangelho. Para nós isso é mais fácil porque a gente sabe que existe. A gente tem o apoio dos espíritos, eles mandam mensagem, eles dão um tchauzinho dizendo, ó, tá tudo certo aí, fica firme. Mas a gente tem que agir como se não houvesse tudo isso. A gente tem que agir porque é muito humilhante para nós viver num planeta em que o outro ser humano é humilhado. É muito humilhante para mim saber que talvez nesse momento eu estou aqui em casa, eu vou acabar a live, vou jantar, vou comer. É muito humilhante para mim saber que tem alguém com fome que eu não sei nem onde está. Eu me sinto mal, é degradante pensar que isso pode acontecer assim. Então, a gente pode começar a reformar o pensamento por aí. E com certeza depois o caminho aparece. Um beijo no coração de vocês, agradeço para quem aguentou a live esse tempo todo, para quem suportou a nossa conversa. Convido vocês a lerem o capítulo 18 da Gênesis, é muito importante, leiam esse capítulo. E quem tiver interesse, eu acho que deve ter, mas isso está fechado também, né? No livro Diálogos Espíritas, que foi psicografado por nós, ditado pelo Espírito Ivon, tem algumas perguntas, não sobre pandemia, porque não, né, não era problema da época, mas as pessoas que perguntaram para ele fizeram algumas perguntas sobre esse processo evolutivo ligado ao planeta, né? Destruição do meio ambiente, problemas relacionados a isso. Então, é um livro interessante, vocês encontrariam para pedir pela internet. Se chama Diálogos Espíritas, é pelo Espírito Ivon, e foi psicografado por mim, mas com comentário de amigos, e, enfim, um livro bem rico. Vale a pena a leitura também. Sendo assim, obrigado. Excelente. A gente agradece pela sua participação aqui, agradecendo também ao Fernando. Curti muito, particularmente falando, e aqui a gente tem bastante pessoas aqui comentando, né, fazendo alguns comentários sobre o tema. Ficamos bastante felizes aí com a participação de todos e com esse tema que nos interessa a todos, e é importante que, sendo do nosso interesse, que a gente tenha boas reflexões em torno dele. Muito obrigado, Vinícius. E a gente espera ver você em breve. Pessoalmente, inclusive. Queremos então convidar a todos. Nesse momento, se estivéssemos no Zilda, a gente ia começar o passe, né? Mas, de qualquer forma, a gente sempre lembra que a nossa conexão com a espiritualidade e entre nós e com Deus, ela faz com que a gente consiga esse bem-estar que a gente conseguia lá fisicamente, né? Basta que a gente tenha essa crença e essa firme vontade de estarmos conectados. Por isso, nesse momento, a gente convida todos para a nossa prece final. Todos nós conectados em pensamento e em emoção com essa comunidade que aprendemos a amar, juntos nos dirigindo a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de estudos. Obrigado por poder deixar o caminho um pouco mais claro, para que possamos entender para onde vamos, os nossos passos, que perigos evitar, como podemos transitar com segurança, como podemos ajudar, como podemos, como coletividade, juntos alcançarmos o bem-estar e a felicidade que sempre discutimos e sempre desejamos. Que o Senhor, nesse momento, abençoe a todos nós, a cada casa, a cada lar, conectado a essa comunidade do Zio da Gama, e que nós, mesmo isolados, possamos manter as nossas mãos estendidas e que possamos ajudar dentro das possibilidades, que possamos
ter sempre uma palavra de gentileza e carinho, e que nada possa ser obstáculo para a nossa evolução pessoal e para que possamos espalhar boas mensagens e bem-estar a quem nos rodeia. Que o Senhor nos proteja, a todos nós, a toda a humanidade que hoje, sem dúvida, necessita muito de paz e de tranquilidade, que verdadeiramente vem do Senhor. Obrigado por sua presença entre nós. Obrigado a essa grande comunidade espiritual que nos sustenta os passos. Que assim seja. Ok, muito obrigado então a todos. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Fernando. E até breve. Boa noite para todo mundo.